Fala, galera! E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui à Enfermagem Nua e Crua. Hoje estamos aqui, ó, recebendo um convidado ilustríssimo, Rafael Limeira, do enfermeiro aí, quase um doutor, né? Depois ele vai falar um pouquinho do currículo dele aí. E vamos entender um pouquinho esse caminho. O Rafael, ele trabalha na Amazônia e tem muita história para contar. Eu conheci ele aqui na internet e pô, falei, ó, tem que trazer esse homem para cá porque vai agregar demais aqui o conhecimento da enfermagem e como nós temos talentos escondidos nesse país, né? Então, Rafael, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso da enfermagem no ICRU e querer vir aqui, né, falar um pouquinho. E vou deixar a palavra contigo, para te apresentar aí. Vamos que vamos. Opa, boa noite, obrigado pelo convite, sejam todos bem-vindos, quem está assistindo agora e quem vai assistir depois também, espero que faça um bom proveito dessa nossa conversa gostosa que vai ser assim. É sempre um prazer bater esse papo de enfermagem, né, cara? Um canal criado para enfermeiros, para enfermagem, é difícil hoje em dia de contemplar e você tem essa iniciativa muito bacana, muito interessante mesmo. E a gente está aqui na Amazônia, né, cara? Eu não sou do Amazonas, mas tem algum tempo que eu moro aqui. Eu fiz um concurso público em 2012. Sou de Mato Grosso. E foi uma história meio bizarra, assim, porque eu vim fazer o concurso e aí cancelou na entrada do portão da prova. Aí eu voltei para Mato Grosso para trabalhar na rotina. Eu falei, rapaz, e agora? Eu estudei pra caramba. Inclusive, é importante a gente ter uma mentoria boa, né, para seguir. E aí eu voltei depois de uma semana e fiz esse concurso. Aí foi o destino mesmo que me colocou para cá. Cá estou há 13 anos, se eu não me engano. 13 anos, sou manauara, né? Quem nasce aqui é manauense, quem vem de fora o pessoal chama de manauara. Agora eu sou manauara já. Ah, que show, Rafael, que show. Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso normal seria do norte lá. Sou lá Sim, de sim, Pontes sim. de Lacerda. Eu morava lá, nem sonhava com enfermagem, cara, para comer de conversa. Eu morava lá no sítio, era agropecuária, era roça mesmo, mexer com gado, aquelas coisas lá. E aí eu caí na enfermagem por sorte do destino, fiz o primeiro Enem, tenho orgulho de participar do primeiro Enem. Fiz o Enem lá, uma amiga minha do ensino médio me inscreveu no Enem, eu nem me liguei, pá, ganhei uma bolsa. Aí eu falei, agora eu tenho que ir. Era um período meio crítico, assim, que meu pai havia acabado de falecer, de CA de pulmão. E aí eu peguei aquilo como terapia, já tinha 4 meses de aula, uma loucura para correr atrás das notas. E aí falei, rapaz, eu vou agarrar isso aqui com unhas e dentes, e aí mergulhei na enfermagem e estou até hoje. Graças a Deus. Ainda bem, né, cara? Ainda bem para nós que agradecemos por tu estar na enfermagem. Cara, olha só, eu coloquei algumas perguntas ali, né? E o pessoal veio a milhão questionando. Até selecionamos algumas, depois a gente vai respondendo aí. Mas eu quero ver contigo aí, então tu já está 13 anos aí. Cara, eu queria conhecer um pouco essa realidade aí da Amazônia. Eu trouxe alguns vídeos teus aqui. Vamos colocar um videozinho aqui para nós ver, para o pessoal entender ali o processo de vocês ali. Deixa eu só achar os vídeos aqui, meu. E, cara, aqui. A verdadeira missão, né? Não é fácil, né, meu? Cara, enquanto você seleciona o vídeo aí, eu vou contar pro pessoal um pouco da minha... Aí, tá aparecendo. Aí, Legal. Eu lembro muito bem desse dia aí, rapaz. Foi muito bacana, porque o acompanhante ali, e obviamente o paciente, não tinha condições de fazer a manobra, né, da atracação dessa embarcação. E aí é a gente mesmo, né? E aí não tem nível de escolaridade, é uma equipe muito coesa, porque hoje eu estou terminando o doutorado, né? Eu fiz o meu mestrado aqui na UFAM, sou mestre em cirurgia, sou especialista em paciente crítico, fiz minha residência lá em Mato Grosso ainda. Logo que eu comecei a trabalhar, um mês de serviço, fiz a residência, e aí vim para cá, e desde então atuo com paciente crítico em um hospital de alta complexidade. Nosso hospital é referência da região norte em cirurgia cardíaca, e tem uma contribuição no Exército também, como enfermeiro de UTI, sempre em coisas modernas, digamos assim, tecnologia, né? Mas aí não tem tudo isso. E não tem essa segregação de hierarquia de formação.
Aí tanto faz ser enfermeiro, com doutorado, com mestrado, técnico em enfermagem, condutor, é uma equipe bem alinhada e todo mundo faz de tudo, por isso que o serviço acontece bacana. E nessa ocasião, eu tive que remar o barco para poder atracar ali e colocar o paciente com segurança na nossa embarcação, né? Cara, se fosse aqui, o pessoal já ia dizer assim, ó, ah, mas isso aí não é minha função. Ah, eu não trabalho nisso aí. Ah, não sei o que, sabe? A gente vê como as pessoas têm essa cultura, né, cara? Mas, cara, o processo, o que é o grande lance ali? É tipo, pô, atender o paciente com qualidade, conseguir levar, dar um aporte para ele. Então não interessa muito quem vai remar, quem vai. Claro, todo mundo está se ajudando, né, cara? Que é diferente da cidade grande. Aqui a gente vê assim, ah, não vou chamar o médico no conforto porque não é a minha responsabilidade. Pô, mas aí o paciente fica aguardando horas até o médico vir. A gente vê muito isso, né, cara? Essa disputa, essa briga, e é muito legal ver isso que no local vocês não têm tempo para esses tipos de pecuinhas, né, cara? Não existe lugar para pecuinha. E assim, eu sempre gosto de deixar claro que a gente tem experiência, eu tenho 15 anos de experiência em terapia intensiva, de alta complexidade, em porta de entrada, semi-intensiva, aeromédico, faço aeromédico hoje, que tem que ter uma equipe de alta performance, mas justamente não tem nada a ver com a sua obrigação legal. Então, quanto mais se sabe, você deixa isso de lado, entendeu? Ah, não é minha obrigação de fazer isso. Nesse momento, cara, quem salva uma vida, salva o mundo. Eu costumo sempre dizer para minha equipe. Então, você ter essa humanidade, essa atitude, vale muito mais do que qualquer procedimento. Muitas vezes eu sou muito bom em fazer a minha partezinha da enfermagem, mas o paciente vai ficar completamente insatisfeito e desgostoso com aquele serviço entregado, né? Você quis mesmo atendê-lo? Quis mesmo ajudá-lo ou estava ali só para entregar pelo salário? Então, eu penso muito isso antes de exercer minha profissão, sabe? Cara, eu sou suspeito, cara. Eu venho de uma família de profissionais da área da saúde. A mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, todos trabalharam na área da saúde. E até certo ponto eu disse, não vou fazer. Cara, eu amo minha profissão, gosto muito do que eu faço. E assim, às vezes as pessoas... cara, hoje em dia eu trabalho aqui, cara, eu dou banho, eu, sabe, faço tudo, amigo, tudo. Não me importo, sabe? Aquela coisa tipo de... até faço coisa até fora esses dias, pra ter uma noção, cara, esses dias, o motorista aqui onde eu trabalho não quis levar o paciente em casa. Eu falei, me dá a chave do carro que eu vou lá. Peguei o carro da prefeitura e pum, levei o cara 20 quilômetros, larguei em casa. Entende? Então, cara, pode não ser nada para alguém, assim, sabe? Mas, cara, tu vai fazer para essa pessoa, meu, para ela é muito. Às vezes pode ser uma coisa pequena, mas para ela é muito, cara. E eu, particularmente, sou muito apaixonado pela área da saúde, cara, pela área da enfermagem. Muita gente diz assim, devem te perguntar, pô, tu nunca quer fazer medicina? O que eu presto, a medicina não vai fazer o que eu vou fazer, né? E isso é enfermagem, né? Enfermagem, Enfermagem. é o cuidado, né? O cuidado científico, obviamente, mas a gente se diferencia das outras profissões por conta desse cuidado, né? Se for para fazer só tecnicismo, eu recomendo fortemente a fazer uma outra graduação, se não gostar de cuidar, né? Porque enfermeiro deve gostar de cuidar, é o principal atividade, né, da gente. Viu? Isso daí, cara, esse vídeo que está passando, esse pessoal que está me ajudando aí é residente. Lá passa residente de urgência e emergência da Universidade Estadual, inclusive. E passa também graduação, tanto de enfermagem quanto de medicina. E em breve vão passar residente de terapia intensiva. Então, a gente entrega muita coisa bacana ali, porque as pessoas se deparam com esse tipo de atendimento e eu penso, né, que pode agregar bastante quando ela for desenvolver suas atividades lá no hospital, sabe? Exatamente, eles vão pensar com outros, vão olhar com outros olhos, né? A realidade das pessoas. Cara, e quem é a tua equipe? Quantos são? Como é que funciona o teu projeto lá? Como é que. Deixa eu tirar aqui para nós ficar grandão aqui. Cara, eu gosto muito de falar disso. Inclusive, vou pegar um tempinho para falar que é a pesquisa do meu doutorado, né? A gente está extenuante pesquisando sobre essa atuação do SAMU fluvial, porque nós existimos em uma seara de SAMU, né? Portaria Nacional de Urgência e Emergência,
e a portaria 2048 e tal, e o SAMU. Mas não existe um campo específico para o SAMU fluvial. E para o SAMU fluvial do Amazonas, da Amazônia, né, em si. Porque pode até ter na costa, né, em mar, mas é totalmente diferente. Desse jeito, eu me atrevo a dizer que não é único só no Brasil, não, é no mundo. Não tem outro SAMU igual como o do Amazonas. A gente tem as Ilhas Anavilhanas aqui, que é o maior arquipélago de ilha doce do mundo. E ela muda conforme a sazonalidade. Então, para a pessoa navegar ali é bem complexo. Então, nós estamos pesquisando, inclusive, para entregar algo bem científico quando alguém perguntar como é que é. Aí nós vamos ter bastante dados quantitativos, qualitativos para entregar para o pessoal. Mas hoje é composto assim, é um enfermeiro, né? Cada plantão de 12 horas tem um enfermeiro. Eu tenho uns colegas ali, né? Os pares extraordinários, são enfermeiros bem formados, com atuação gigantesca, e muitos são militares também, concomitantemente, são coronéis de exército, capitão de bombeiro, outros com 25 anos de profissão, são pessoas que a gente chama que é de alta performance. Se fosse falar como no exterior, seria a prática avançada, né? Digamos assim. E aí, junto ao enfermeiro, nós temos 2 técnicos em enfermagem e mais 2 pilotos, né? Ou condutores, que seria chamado na portaria, mas é regulado pela Marinha, inclusive. Então, nós temos essa dupla regulamentação. Tanto a regulamentação tripla, né? Da profissão, da portaria do SAMU e da Marinha, que quando está navegando se sobrepõe em detrimento de todas as outras. Então, nós temos 5 pessoas, 2 técnicos, um enfermeiro e um piloto. E a decisão clínica, né, de atendimento, como que vai acontecer, para onde vai, cabe ao enfermeiro, que vai ser o decisor ali. E a questão da navegabilidade cabe ao piloto, né? Vai ter um piloto, que seria o comandante, e o outro piloto, que seria o copiloto, né? Não tem essa nomenclatura, mas para ficar fácil para o pessoal entender. E aí cada um decide um pouco, mas no atendimento todo mundo se une e faz de tudo, né? A parte operacional. Viu? E como é que tá? Falou plantão de 12 horas, mas como é que funciona os atendimentos? O pessoal liga, não consigo imaginar. Tem Cara, comunidade? Como é que é? Onde é que vocês... Cara, a gente fala em Amazônia, eu já penso assim, os caras fazendo um sinal de fumaça, assim, ó, para te chamar. Cara, meio que isso. A gente que está mergulhado aqui, né, de cabeça, acaba naturalizando as coisas, né? Mas quando a gente vai para fora, congresso e tal, começa a conversar, você enxerga que é diferente. Recentemente nós recebemos uma visita do pessoal da Inglaterra, entraram em contato e tal. Vamos conhecer o SAMU fluvial, vamos lá. Por quê? Porque eles ficaram maravilhados. E a gente enxerga isso, esse reflexo, justamente quando aparece alguém de fora para poder falar. Por isso que eu agradeço tanto esses convites que vão surgindo. Então, o acionamento do SAMU, a gente sabe que é via 192, né, no Brasil todo, né? Mas, mesmo capilarizado, em tudo quanto é município, alguns lugares não pegam 92. E um exemplo clássico é o interior do Amazonas, né? Lá não pega celular. Hoje nós temos o advento da internet. Antigamente na internet tinha, cara, em todos os pontos. Mas hoje todas as comunidades ribeirinhas, elas contam com uma internet via satélite, Starlink. Então, excepcionalmente para esse pessoal que não é regulado ainda, né? Depois da nossa tese, isso vai para o Ministério, se Deus quiser. Desde 2012, nós implementamos o acionamento via WhatsApp, via mensagem. Então, os ribeirinhos do Amazonas, eles são o único público do Brasil que acionam via internet. Então, tem um canal exclusivo na regulação médica que atende esse pessoal. E de lá pega localização de GPS, pega o quadro clínico do paciente, e aí triangula com a agente da assistência. Passa o caso via rádio ou via celular também, que nós contamos com o celular lá, e a gente vai atender. Só que aí tem um detalhe importante. Durante o trajeto, o rádio não pega totalmente, né? Porque mesmo a cobertura sendo feita, chega um certo ponto que não pega total, nem o canal da Marinha. Nós caminhamos em 3 canais lá. O canal 1, que é da Central, canal 2 da regulação, e o 16, que é da Marinha. Até da Marinha, um certo ponto não pega, porque é muito longe, você vai adentrando floresta dentro, enfim. E aí você fica nas cegas. Você tem aquele endereço, um endereço, né, que não tem número, não tem CEP,
e você vai tendo que procurar até achar. Aí vem um sinal de fumaça realmente. Aí passa uma embarcação, dá uma informação e você vai perguntando até chegar lá no paciente. Nossa, é uma logística, né? Eu fico imaginando, pega ali a segunda onça à direita e, cara, É. é muito louco, homem, é muito louco. Eu não consigo imaginar, assim, tá, e tu falou plantão de 12 horas, mas vocês saem para fazer um atendimento, qual é a distância mais... Vocês têm Vocês atendem... Tem alguns outros pontos de SAMU que fica assim, ó, vocês cobrem essa área, vocês cobrem aquela outra, vocês é meio geralzão, assim? Não, nós somos na costa de. Tem vários SAMUs aqui no Amazonas, né, para o pessoal entender. Então, o Amazonas é um estado continental, como o Mato Grosso, né? Só que o Mato Grosso é povoado. E o Amazonas não é, tem 67 municípios somente, se eu não me engano. E cada município desse é muito pouco povoado. Mas tem SAMU, não é tão equipado como os SAMUs da capital, e lá tem também o SAMU fluvial. Só que o mais desenvolvido, digamos assim, né, com todo respeito aos colegas, é o SAMU de Manaus, né, com tecnologia, com equipe com maior treinamento. Então, cada município cobre a sua região. Então, nós de Manaus, que Manaus é um município grande, né, então a cobertura vai ser maior, então a gente cobre ali aproximadamente 100 quilômetros de margem para o Rio Negro e 200 quilômetros para o Rio Amazonas. Então, é bastante. E isso não é, a gente diz margem, mas não é a impressão que você vai passando e as casas estão na beiradinha do rio, né? Então, você entra naqueles braços e vai pegando o labirinto para chegar nas ditas comunidades ribeirinhas, né? Então, o ribeirinho, ele mora mais embrenhado, né? Digamos, bem grosso modo, assim. Ele mora lá dentro mesmo da mata, onde tem ali a extração, né? Ainda mais a extrativismo mesmo ali para o Rio Negro, né? E mais para o Rio Amazonas já existe a pecuária, já existe tudo isso como capitalismo deles lá. Eu vi um vídeo de vocês, até eu tentei baixar, não consegui aqui, mas era um vídeo que vocês falaram, ó, chegamos na beira, agora tem todo o trajeto, né? Tem todo um para ir até o local. Tá, mas 200 quilômetros ali de margem, isso leva quanto tempo vocês de lancha lá? Cara, isso aí é uma coisa que tô também mapeando, mapeamento espacial, vai ser bem legal. Porque não é Depende linha muito, reta, cara. né? Não é linha reta. A medida que nós temos é linha reta de GPS. Então, nós vamos fazer um mapeamento espacial todo desenhado para mapear o que realmente a gente, como se fosse uma carta náutica, digamos assim, né? Mas, assim, cara, depende muito. Depende porque depende o período do dia, né? Se é dia, se é noite. Depende o tempo, se está ventando, se está chovendo e a cheia, se está seco, se está cheio. Então, por exemplo, a mesma ocorrência, você pode tirar uma mais distante, né? Vou dar como exemplo, em 1 hora e meia para chegar lá. Em outras situações, você demora 2 horas e meia, até 3 horas, entende? Aí você Entendi. chega lá, aí depende se está subindo, né? Subindo o rio demora um pouco mais, descendo, depende do tipo de embarcação. A nossa melhor embarcação, ela tem 2 motores bastante potentes, então anda muito rápido, né? A 37, 40 nós, brincando. E se for uma embarcação menos potente, mas é adequada, é aprovada para trabalhar, né? E é perfeito, não me oponho a isso, atende, digamos assim, mas demora mais, né? Então, o motor menos potente, vai demorar muito mais. E aí você vai fazer a decisão ali, qual embarcação, qual comunidade vai, a decisão o tempo todo, né? Não são ocorrências constantes, né? Pela demografia, né? Não vai dar tanta ocorrência como no terrestre. Mas quando tem, demora muito, tempo de resposta, ele não pode ser medido como na ambulância, é diferente, né? E você chegar lá é um detalhe importante que você falou aí, cara. Chegar lá não significa que chegou na ocorrência. Então, às vezes, você tem que andar uma boa pernada, chegar lá, avaliar o paciente, estabilizar, aí traz de volta para a ambulância, que é a ambulância, né, da água, e Uhum. depois vai embora. E aí tem a situação que não tem muita coisa publicada, muita ciência, mas é como o aeromédico, muda muito, porque você pega vibração, né, pega barulho, tem o banzeiro que a gente chama daqui, balança muito, então você imagina um paciente com TRM, com TCE,
Então tem tudo isso. Então o tempo todo você tem que ter um raciocínio clínico, do começo ao fim. Então a gente pega muito operacional, pega muito braço mesmo de carregar, mas também o cérebrozinho queima bastante, sabe? Viu? Falando sobre o salário, vocês recebem o piso? Como é que funciona? Tem um a mais para vocês? É que é concurso, né? Isso, Então, cara. tem os benefícios do concurso, mas é compatível assim? Tu sente assim, não, a gente recebe legal, ou dá para receber mais, ou como é que. Cara, assim, sempre dá para receber mais, né? Penso eu. Sempre cabe mais. O salário é um buraco sem fundo, que dá para você É. sempre colocar mais um pouquinho. Mas, assim, cara, a gente vive uma realidade aqui sem tocar em seara de política, né? Mas eu acho que no Brasil inteiro, um bom tempo sem reajuste e tal, né? Eu acho que nós merecíamos, sim, um reajuste generoso para poder compensar a perda de inflação que nós tivemos aí nos últimos 6 anos, 6, 7 anos. Mas, cara, no Amazonas, sempre pagou mais que o piso. Quando eu fui fazer o concurso, a minha esposa tinha recém-engravidado, eu já era servidor público em Mato Grosso, servidor público, trabalhava em UTI, hospital particular, home care, aquela loucura, novo, né? E aí ela engravidou, eu falei, rapaz, para onde é que eu vou? Para mim não tá bom aqui não, que Mato Grosso paga mal pra caramba, só paga bem quando é concurso bom. E aí eu entrei na internet, parará, parará, onde paga mais e trabalha menos. Não interessa onde seja. E deu Manaus. Trabalhava menos e pagava mais. Eu vim fazer o concurso e graças a Deus passei. Então paga-se bem acima do piso, digamos assim, mas poderia ser mais. Entendeu? Tu não desconfiou quando falaram assim, trabalha pouco e paga bem, mas tem alguma coisa aí. Não, pouco Nem que eu não digo fala que assim, largar no meio da selva. em carga horária, né? Porque não em serviço, porque a gente, 30 horas e tal, aquela briga toda que a gente sempre vive. Então aqui já era 30 horas, né? Tanto o estado quanto o município já era 30 horas por semana. E nós tínhamos aqui, que descontinuou, infelizmente, duas cooperativas pioneiras do Brasil, né? A cooperativa de enfermeira intensivista, que tomava conta de todas as UTIs do estado, que foi eleito consecutivamente os melhores enfermeiros intensivistas do Brasil, para você ter ideia. Pessoas de altíssimo gabarito. E também dos enfermeiros de urgência e emergência, que eram cooperativas de enfermagem, assim como as cooperativas médicas hoje em dia, né? Então era um lugar legal para trabalhar assim. Eu entrei, pesquisei, vi que era uma cidade metropolitana, né? Mais de 2 milhões de habitantes, Zona Franca, corre muito dinheiro, aquela coisa toda. Então fiz uma pesquisa top, mas sempre sabendo que eu poderia incorrer em trabalhar no interior. E para mim não é problema. Pelo contrário, eu trabalhei 12 anos na ambulância. Eu busquei ir para o fluvial, porque eu fui criado na zona rural, pô. Para mim é um presente atender o pessoal da zona rural, né, os ribeirinhos, devolver alguma coisa para esse pessoal, né? A gente se especializa, estuda tanto, e às vezes eles não têm acesso a nada disso, a saúde pública. Então é um meio de você devolver um pouco do que eles merecem, né? Verdade, cara. Olha só. Tá, e agora me conta o que tu pega assim de inusitado, assim, porque deve pegar. Só voltando ali, vocês ganham periculosidade, porque é de risco onde vocês fazem, né? Não, nós temos insalubridade. É uma 40%? Entra como insalubridade ainda, não Mas é como 40, pelo periculosidade. menos, não? Cara, é uma jogada diferente aqui, né? Porque por conta da legislação, né? Ou é 40% em cima do salário CLT, se eu não me engano, né? Ou que até Isso. teve a briga, né, na EBSER, né, que tiraram e tal, ou como se fosse na regulamentação do estatutário. Então, nós optamos, ao longo do tempo, talvez isso possa ser revisto, né? Mas por ter uma determinada porcentagem em cima do nosso salário. Então, hoje a gente recebe 7% em cima do nosso salário, que dá mais vantajoso do que 40% em cima do salário mínimo. Sim, entendi. Mas o E ideal, cara, não nego não, seria uma periculosidade, porque assim, a insalubridade a gente sabe que é ambiente insalubre, né? Nós somos profissionais de saúde, todo mundo sabe daqui. E ali não deixa de ter uma periculosidade, né? A gente vai sabendo do risco.
Eu mesmo já tive situação de náufrago, né? Naufrágio, nós naufragamos, é uma situação bastante perigosa. Teve uma situação que também, durante a noite, nós colidimos contra o barranco, então tem o perigo do acidente, de colidir com a embarcação, porque à noite você não enxerga nada, cara. É só no GPS mesmo, no sonar, e com fé que vai embora, entendeu? É bem perigoso. Eu vi um vídeo de vocês estão carregando um paciente com a lanterninha no meio da picada ali, né? E estão Isso. carregando o paciente ali. Tá, cara, o que já pegou inusitado? Porque deve ter, sei lá, sucuri, jacaré, tem essas coisas Rapaz, aí, não? não, até que acidente com mordedura de animal é pouco. O que tem bastante é picada, né, de peçonha, de serpente peçonhenta, né? Tem bastante acidente ofídico. Eu acho que é um dos carros-chefes, né? Acidente Quando tem o ofídico. caso, e quando Oi? tem o caso, quando acontece isso aí, vocês já vão com o soro, não? Ou Não, vocês vão. infelizmente ainda não, mas eu acho que com o tempo vai acabar indo. O que que acontece? Nós temos também aqui o helicóptero, né? Que quando dá para ir, quando dá que eu digo assim, nem toda região a gente consegue pousar de helicóptero. Então, mesmo o helicóptero podendo deslocar, ainda precisa do SAMU fluvial para escoar essa vítima. Então, quando é um caso já previsto de muita gravidade, e dá para ir o helicóptero, as condições climáticas permitirem, e tudo mais, aí vai o helicóptero. Senão, o SAMU fluvial vai, e o que que a gente faz? Faz o suporte à vida, né? Via aérea, circulação, aquela coisa toda que a gente sabe. E corre para o Tropical, que é a nossa referência aqui, o Hospital Tropical de acidente ofídico, entendeu? Mas tem muito, cara, tem muito clínico também, tem muito, ontem mesmo eu fui para um trabalho de parto, tem muito trabalho de parto e parto, muito atendimento de indígena, e assim, as ocorrências graves mesmo, por exemplo, eu peguei coagulação intravascular disseminada por conta de acidente ofídico, entendeu? Os traumas não vão se dar por conta de colisão, né? Porque não tem rodovia, mas o cara tá serrando lá de motosserra, a árvore cai, já caiu no olho, já peguei árvore com galho entranhado no olho, encravado no olho. Nós pegamos também um acidente de múltiplas vítimas, 60 vítimas. Um barco que afundou no Rio Negro, então a gente teve que fazer o protocolo, né, da triagem ali, protocolo START. Cara, de tudo que você pensar tem. Tem muita terçadada que eles falam, faca usada, né? Os traumas seriam mais assim, o pessoal desentende ali, briga, um mete a faca no outro, entendeu? Anteontem eu peguei um trauma, um TCE. Esse TCE, se fosse no terrestre, a gente ia imaginar uma colisão ali de carro, moto, uma queda de moto. Lá não. O cara caiu de uma embarcação e deu com a cabeça em uma madeira com quina. Então, assim, é sempre meio diferente. São as mesmas coisas, só que diferente. Mas o nosso carro-chefe, cara, é atendimento clínico. Trauma não tem muito, não. Entendeu? E sempre vocês vão lá na casa das pessoas lá. Como tem paciente que não... O SAMU, não sei se você já trabalhou no SAMU, né? O SAMU, ele trabalha com triagem, né? Então, às vezes, você vai atender um gatinho e encontra um leão. E sai para atender um leão e encontra um gatinho. Tem muito disso, né? Sim. Normal. Sim. A falha do sistema acontece. Então, quando o paciente não está muito grave, ele aguarda no porto da comunidade ou no posto de saúde, que tem um agente de saúde, um agente comunitário de saúde, que é o profissional de saúde que está ali e nos encaminha. Mas a maioria das vezes a gente tem que ir na residência mesmo, atender o paciente, entendeu? Porque eu vi que teve um caso que vocês estão chegando, né? Tu tá descendo, fazendo a amarração ali, e uma senhora vem descendo já, né? Já vem para ser atendida ali na embarcação, E eu acho, né? aqueles nos encontraram no porto. Uhum. Alguns encontram no porto. Mas, por exemplo, cara, se você pegar até os casos simples, eu digo que o SAMU fluvial, além de entregar urgência e emergência, que é o meio, que é o fim
né, do SAMU, ele entrega uma responsabilidade social do caramba, bicho, né? E interligado, ali, ligado diretamente com a urgência. Porque se você pegar uma amidalite numa criança, aqui na cidade, tranquilo. O pai pega um Uber, pega um ônibus, não precisa de SAMU, muitas vezes não vai liberar a ambulância porque não vai caracterizar, e vai atender, vai tomar um antibióticozinho ali e ficar tranquilo. Mas lá não, cara. Se você não buscar essa criança com amidalite, se for muito novinha, vai fazer pico febril, vai convulsionar, vai ter dano neurológico. Mais para frente vai ter uma endocardite bacteriana. Do mesmo modo, tiro como exemplo meu atendimento de ontem. Um corte, né, um ferimento corto-contuso aqui na região frontoparietal, se passa ali do gap, né, de tempo de sutura, acabou, vai ficar uma cicatriz horrível. Então, se você não for lá buscar, não é que o cara vai morrer, mas ele não tem outro meio de atendimento se não for o SAMU fluvial, cara. Porque a gente vai de dia e vai de noite também. Qualquer momento que eles precisarem, a gente está lá para urgência real e para urgência que mais adaptada, digamos assim. Não tem como você deixar de pegar um caso mais simples, porque não tem um outro meio, não tem quem vá pegar, entende? Cara, falando um pouquinho de suporte, assim, estrutural, vocês têm estrutura legal, assim, para quase tudo ali? Ou falta material, falta coisa? Como é que funciona Cara, ali? essa falta de material acho que é no SUS inteiro, né? Mas a Marisa Malveste, se ela assistir essa live, vai assistir, doutora lá de São Paulo, do SAMU, ela publicou um artigo que ela falou que o SAMU é o microcosmo do SUS. Eu concordo em gênero, número e grau. O SAMU representa o que é o SUS, tanto nas suas vitórias quanto nas suas mazelas também. Então, se a gente quiser saber o que é o SUS, dá uma olhadinha no SAMU. Mas a gente tem muita coisa, cara. Comparado, eu conheço o pessoal de outros estados, né? De São Paulo, estados aí do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, estados vizinhos aqui, e nós estamos igual, tete a tete, pau a pau. Um ou outro local aí no sul que já faz a transfusão em pré-hospitalar. Não sei se já é mesmo do serviço ou a nível de estudo ainda. Então, essas coisas assim que diferenciam. Mas a gente tem tudo, bicho, assim, de suporte ao paciente. Por exemplo, como nós não temos médico lá, o enfermeiro é o nível de decisão, não tem uma categoria par ali, digamos assim. Então, de via aérea, a gente trabalha com a máscara laríngea, com tubo laríngeo, né? Se precisar fazer uma via aérea mais baixa, seria crico por punção, então é todo mundo habilitado, todo mundo treinado. Um pneumotórax hipertensivo, faria descompressão, e tudo que a gente pode fazer dentro da regulamentação da enfermagem. E a questão do protocolo de medicamento, né? A gente faz as medicações de acordo com comunicação com a regulação médica, né? Então, como São Paulo já tem o seu protocolo rodando que eles fazem sem essa consulta, nós estamos ainda implantando isso. Então, sempre a gente faz um briefing com a regulação e avisa o que tem que fazer e tal, eles dão ok e a gente faz. A questão de medicação. A questão de abordagem mesmo, aí a gente aborda tudo. E, claro, o que falta, cara, eu acho que vocês fazem assim também, aí, por aí. O que acaba faltando, a gente complementa, né? Então, pô, eu trabalho com treinamento, eu gosto do que eu faço, então eu não ligo de levar uma punção intraóssea, levar uma agulha de descompressão para pneumotórax, eu levo o meu mesmo, entendeu? Eu levei uma porrada de máscara laríngea lá, a gente usa entre os colegas, outros colegas levam um monte de coisa para facilitar a punção, para isso, para aquilo, para a gente não ter problema, porque se você tiver um problema, eu digo que eu trabalhei 12 anos, pô, aqui na ambulância, sei como é que é. Se você tiver um problema na ambulância, você pega o rádio e pede um apoio, né, do bombeiro, de outra ambulância do SAMU, ou coloca no hospital fast, pô, pro hospital e leva para a porta de entrada. Lá não, lá você tem que resolver. Não tem ninguém para você pedir ajuda. Você é ajuda, não tem quem vai pedir. Você vai pedir ajuda para você mesmo, entendeu? Então você tem que estar bem equipado lá. E que nem tu falou, ninguém sabe o que tu vai encontrar lá, né? Perfeito. Pô, mas que legal, cara. E tem alguma portaria que diferencia, assim, por exemplo, vocês têm, que tu falou ali, fazer crico, né? Descompressão torácica ali, vocês
um enfermeiro... Cara, eu tô meio fora. Eu sei que o enfermeiro tem para choque, né? Ele pode fazer um desfibrilador externo ali, né? Ele pode fazer, mas eu não sabia dessas outras resoluções. Ou é portarias específicas para vocês? Não, é normal. O que tinha, que é muito importante a gente dizer, o pessoal que vai assistir aqui, acredito que a maioria é da enfermagem. O que acontece? Nós temos inúmeras regulamentações do Corém, do COFEM, para prática avançada, mas prática avançada não diz respeito só à emergência. Mas, óbvio, a emergência, por lidar com paciente grave, vai ter mais coisa regulamentada, mas a atenção básica, todos os âmbitos têm prática avançada, que não é ainda uma especialidade no Brasil, mas nós estamos construindo. Então, regulamentado, você bem disse, a desfibrilação com desfibrilador manual, mas a gente tem o DEA também, e essas práticas de via aérea supraglótica, punção intraóssea, tudo isso é regulamentado. Essas duas eu conhecia, mas e a crico por punção também, laringoscopia para usar pinça Maguil, tudo isso daí. Agora, o gargalo, o que é? Não sei se você acompanhou a questão do suporte intermediário de vida, né? Antigamente nós fazíamos CIV, suporte intermediário, aí teve aquela briga com o Conselho de Medicina, mas nenhum lugar descontinuou o atendimento. O que a gente tem que entender? Como São Paulo, inclusive, tem o Bruno, que é o meu amigo, meu parceiro de treinamento, que faz motolância lá, enfermeiro, e faz todo o procedimento psicotrópico, droga de reanimação, intraóssea, máscara laríngea, dentro de uma capital, que é São Paulo. Imagina nós aqui no interior do Amazonas, se não fizer até uma omissão de socorro, né? Então, assim, cara, é regulamentado, mas não é CIV, porque o CIV, ele deixou de existir por conta desse brio, né, desse ego da medicina. Eu tenho muitos amigos médicos, eu respeito muito a medicina, a enfermagem, mas eu sou muito transparente e tranquilo em dizer que não são os médicos, mas é quem está no conselho que tem um ego muito machucado, e vamos cuidar da nossa profissão e deixa o coleguinha cuidar da sua, né? Eu penso assim. Mas então o CIV descontinuou, mas a gente continua com suporte básico com os protocolos. Então o enfermeiro ele atua no avançado dentro do SAMU, no avançado e no básico. No avançado é a USA, né? Normal. E no CIV, que seria o CIV, é um suporte básico, mas faz via aérea, punção intraóssea, medicação, tudo regulamentado com o protocolo. Entendeu? A regulação de vocês é São Paulo? Não. Eu cito São Paulo porque é um contraste da realidade que a gente vive, né? São Paulo é a nossa capital que bomba, né? Então, cito sempre assim, porque às vezes, mas precisa aqui, pô, se São Paulo, que é a capital top zona lá, usa isso. Imagina aqui no interior do Amazonas, bicho, quem é que vai fazer? Tem que ser um enfermeiro que tem que estar ali, tem que estar autorizado a fazer esses procedimentos, não tem nem o que ver, pô, né? Às vezes, cara, é interessante a gente tocar nessa ferida, porque é aquilo que nós falamos no começo da live. Eu vou só cumprir aqui fazer de conta ou vou entregar realmente? Porque, pô, sei lá no meio do rio, sem comunicação, às vezes, com uma população totalmente acalorada, mobilizada pelo atendimento, aí você vai cruzar os braços, imagina, numa situação hipotética, né? Não, eu não posso fazer isso aqui, não. Cara, você tá doido, não tem condição um negócio desse, né? Eu vejo muito a nossa área, nós mesmos nos boicotamos, né? Fazemos coisas contra nós. Eu vejo o pessoal falando muito desse negócio. Não. Eu não tenho que instrumentar médico. Quem instrumenta médico é o médico, sabe? E, cara, não pensa no paciente. Hoje em dia, cara, o pessoal vem. Quando eu fiz o meu curso técnico em 2001, eu lembro que eu passei por uma psicóloga, cara, para ver se eu tinha, né? Se eu não era meio fora, assim, se eu tinha noção do que eu ia fazer. Hoje em dia, cara, qualquer doido faz a enfermagem, faz o técnico. E, cara, aí tu vê assim depois, lá na frente, as pessoas ficam frustradas, porque não é aquilo que eles, né, que pintaram para eles. A coisa é diferente, entende? Então, eu acho que falta mais coração na enfermagem, sabe? Eu sei que a gente é desvalorizado, a gente tem
Mas isso aí é uma outra coisa, sabe? A gente não pode misturar o amor pela profissão e o que a gente faz, envolver a grana, tipo, se não me pagar, eu não vou fazer. Não é bem assim que funciona, sabe? A gente tem que lutar pela valorização, mas temos que estudar, sabe? Crescer como profissional, sabe? Então tem muita coisa que a gente tem que melhorar ainda, cara. E foi muito, cara, muito bom falar contigo sobre isso, porque a gente vê a realidade, né? A gente vê que realmente que alguns pontos o pessoal não tem tempo para estar, eu faço isso, eu não faço aquilo. Cara, todo mundo faz tudo, não sabe? Então, cara, maravilhoso mesmo, man. Viu? Aproveitando sobre isso, eu sei que tu tem tá rolando aqui, ó, Instituto Prática Avançada. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a prática avançada, porque eu vi, cara, que não, é diferente de muitos cursos que eu já vi. Eu vi coisa realmente avançada ali, cara. Um pouquinho que eu vi, né? Parte de ventilação mecânica, até comentei contigo antes de nós iniciar ali. Eu vi que tinha até pulmão ali, eu não tenho que saber que pulmão é aquele que estava rodando ali. Então, cara, imagina, maravilhoso. Vou deixar contigo aí falar um pouquinho. Ô, cara, obrigado, hein? Eu agradeço demais a abertura do espaço aí. Então, eu junto com a minha sócia, né? Minha sócia e minha esposa, a gente idealizou o Instituto de Prática Avançada porque, ao longo do tempo, né? Estou com 15 anos de formado, a oportunidade de fazer muitos cursos, e fui me especializando em simulação realística. Fiz o mestrado, estou no doutorado, e aí eu fiquei um pouco inquieto com os treinamentos, né? Principalmente com a CLS. Surgiu isso no ACLS. Ia fazer o ACLS, mesmo com credencial, cada vez mais que eu ia para o ACLS, eu sentia mais devagar. Falei, mas não está certo isso, né? Aí eu falei, quer saber, Duma? E todo mundo falava, Rafael, você trabalha com tanto, puxar o jabá sem muita modéstia, né? Com tanto amor, com tanta dedicação, tenho conhecimento, por que você não divide isso, não abre isso? Aí eu falei, rapaz, quer saber, Duma? É uma boa ideia, eu vou seguir conselho bom a gente segue. E aí nós começamos e tem sido um sucesso. Então, o Instituto de Prática Avançada, ele é idealizado para entregar treinamento de alta performance. Então, a gente pensa em turma reduzida e acompanhamento individualizado do aluno do começo ao fim. Todos os nossos cursos, eles são pautados com teoria e prática simulada, mas uma simulação realística mesmo. Por exemplo, você bem citou os cursos de ventilação mecânica. A gente atende médico, enfermeiro e fisioterapeuta, as 3 categorias. E nós simulamos ali, a gente tem o round de teoria, aí vai para a prática a pessoa monta, desmonta o ventilador, conhece as válvulas, inspiratória, expiratória, para não ficar na mão quando precisar. E além disso, vai para um software bacana, treinar no software a ventilação, e no ventilador mecânico real, não é? Aí depois, no final, é bem legal que a pessoa ventila um pulmão natural, pulmão verdadeiro, real, biológico, e aí ele tem entrega dos gráficos, como se comporta a curva de pressão, de volume, de fluxo. Isso é todos os cursos. A gente tem um curso de sutura. Igual você bem mencionou, mas isso não é meu. Eu sou mestre em cirurgia, eu fiz um mestrado em cirurgia pela Faculdade de Medicina, e hoje eu faço doutorado pelo PEN, né, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Então, conheço os 2 lados da história. E nós abrimos inicialmente para enfermeiro, hoje tem enfermeiro e tem médico, pau a pau, fazendo esse curso de sutura. Também é diferente, é no máximo 5 alunos. Às vezes você vê esse curso, cara, tem 15, 20 alunos, e eu recomendo, numa boa, cara, sai fora, invista seu dinheiro, não precisa ser no IPA, né? Tem tantas outras pessoas que entregam de verdade, mas vê lá uma turma reduzida, onde a pessoa tem conhecimento, onde gosta de ensinar. Então, a gente faz com carinho, faz individualizado. E, além disso, nós temos os cursos com credencial internacional, que também tem essa diferencial de estar perto do aluno, de entregar de verdade, que é o ACLS. Nosso ACLF tem uma turma por mês, a gente não abre muitas turmas, justamente para poder nos dedicarmos aos alunos. Tem o BLS, o PHTLS, tem o ATLS também. E fora isso, a gente tem o curso de eletrocardiograma na emergência, que é para médico e enfermeiro. O aluno entra cru, eu te garanto, entra cru, não sabe nada de eletro. E ele sai seguro para interpretar bradiarritmia, taquiarritmia, síndrome coronária, muito bacana mesmo, uma didática bem legal que a gente desenvolveu.
E, claro, se eu for falar o catálogo aqui, o catálogo é bem grande. Quem quiser, aqui do Amazonas e também do restante do Brasil, a gente já está atendendo São Paulo e Rio Grande do Sul. Entra lá no @Instituto de Prática Avançada, e lá a gente tem um catálogo que nós já oferecemos, e tem muito vídeo, muita foto do que nós entregamos, porque o aluno às vezes vê o anúncio e fica curioso para saber como que é, né? Então, você vai saber exatamente o que você vai estar contratando, que é esse treinamento de alta performance. Tu sabe, Rafael, que eu olhei lá, eu tava olhando, cara, deu um gosto de fazer os teus cursos, cara. Nossa, eu vi ali, sabe, a gama de material que vocês têm. Vocês dão de intraóssea, né? Eu vi ali, de sutura eu vi também, eu vi a ventilação, PCR, tudo, aquela coisa toda. Cara, é maravilhoso. E eu só no olhar, cara, já me deu aquele gostinho. Então, até falo aqui, ó, vocês entrem em contato com o Rafael aí, ó, no Instituto Prática Avançada. Sigam ele lá e também sigam no perfil do Rafael aí, que tem Rafael underline Limeira e um A Com no dois final. A no final. Com dois As no final. Rafael underline Limeira, isso aí. E assim, cara, fora curso, no meu perfil, segue lá. Se vocês precisarem de material, sempre ajuda muita gente, cara. Tenho o maior prazer de mandar livro, mandar artigo, tirar dúvida. Às vezes a minha mulher até fala, sai do celular, mas não, o cara tá precisando aqui. O pessoal entubou um paciente lá no interior, anteontem. Rafael, como é que eu coloco aqui o parâmetro do ventilador mecânico, a enfermeira e o médico lá? Cara, isso é muito gratificante para mim, poder ajudar um colega à distância. Pô, pode pedir ajuda, que eu, se tiver ao meu alcance, mando material, tiro dúvida, mas para isso também tem que seguir, tem que dar aquela impulsionada na gente para a gente conseguir entregar mais, né? Eu estava falando com o Rafael agora há pouco aqui, cara, como a enfermagem ela tem a dificuldade até de se ajudar aqui, que é só apertar um botão, né? Então só já clica aí, já segue a enfermagem no Icrua, segue o Rafael, o Instituto Prática Avançada. E outra coisa, né, Rafael, a gente tinha comentado antes de entrar ali, que, pô, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Ah, mas é o enfermeiro que dá cara. O enfermeiro qualificadíssimo, cara, dando aula, os médicos, né? Eu vi, pô, vários profissionais ali da saúde. Então, as pessoas têm esse mito, acham que só quem pode dar aula para o enfermeiro é o enfermeiro, né? Ou só para o médico é o médico. Não é assim que funciona, cara. Né? O conhecimento está aí e se apropria quem tem mais disposição, quem tem garra, vontade. E o Rafael tá doutor já, né, Rafael? Quase lá. 45 do segundo tempo, na cara do gol. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente. Aí sim vai botar o DR ali de verdade, né, cara? Porque muita gente sai da faculdade ali, já bota o DRzinho ali, né? Nada contra, né, mas eu acho que quando entra um DR ali, eu acho que tem uma responsabilidade por trás. Eu falo de qualquer profissão, isso aí. Cara, assim, eu também não tenho nada contra, eu tenho os colegas aí da medicina, da odonto, da enfermagem, fisioterapia usam DR, mas eu, particularmente, eu nunca usei, nunca gostei de usar esse DR, porque justamente eu tenho esse feeling com uma pesquisa, eu admiro muitos pesquisadores, porque é muito fácil a gente abrir um artigo e ler, e não sabe o trabalho que deu para o pesquisador, né? Pô, o doutor lá pesquisou tanto, então eu valorizo muito esse DR, esse mestre, a gente tem que valorizar no Brasil, principalmente, né? Valorizar os pesquisadores. Mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai usar esse título aí e já engajar no pós-doutorado, já temos planos para o pós-doutorado, se Deus quiser. Ô, Rafael, quantos anos tu tem, cara? Cara, eu já tenho 35, tô ficando velho. Cara, o quanto tu falou, eu achei que tu já tinha uns 70, velho, porque não sei quantos anos de SAMU, não sei quantos anos, não sei o que, mas, meu Deus, o cara tá já indo Ei, cara, eu entrei na faculdade, cara, com 16 anos, saí com 21. Aí foi tudo, eu demorei um pouco, inclusive, para entrar no mestrado, mas eu comecei logo na especialização, né? E comecei a trabalhar nem um mês, eu fiquei desempregado, só um tempinho lá curtindo mesmo as cachoeiras de Mato Grosso, depois já peguei até hoje trabalhando. E aí eu demorei sempre 3 em 3 anos. 3 anos de descanso, entrei no mestrado, 3 anos pro doutorado. E tá indo aí, mas 35 anos já tá dando uma baleada, eu sinto a coluna já mais cansadinha. O que sobra para mim, cara, aqui é barba branca, chegando meus 48.
Sério, cara? Aham. Não, não parece não. Então eu tô acabado, ou eu tô Olha aí, acabado ou viu, você tá meu? Olha aí, conservado ó, minha aqui. esposa tá aqui do lado, ela tá faceira. Tô vendo que você tá tomando um chimarrão aí, né, bichão? Chimarrão, chimarrão. A Aham. gente lá em Mato Grosso toma muito é o tereré. Não sei se Tereré. você conhece. Tereré Conheço. geladinho. A gente aqui no sul também toma. No verão é mais, né? Apesar que tu vai Sim. ver, cara, aqui no verão, 40 graus lá, o cara tá tomando chimarrão. Sem camisa, tomando chimarrão. Água É, quente. tudo é costume, né? Aqui no Amazonas eu acabei deixando de tomar o tereré. Tem tudo aqui em casa, mas não tem aquele grupo, né? O cara desanima um pouco mais. Que show. Rafael, cara, foi um prazer enorme te receber aqui. Estamos chegando aí quase a uma hora aí, cara, nós vamos ter uns projetos futuros, cara. Se Deus quiser, vamos fazer mudar a enfermagem, mudar, né, a mentalidade, cara, porque eu acho que é isso que está faltando. Nós encararmos a profissão como não como brincadeira, cara, encarar de verdade, né? Que nós somos realmente, cara, somos pessoas assim extremamente importantes na nossa área. Só que às vezes a gente encara como se não a postura, assim, sabe? Como se não valesse muito, né? Como nós estamos ali só, cara. Então, eu acho que a enfermagem tem muito ainda para ajudar, contribuir. Claro que a gente tem essa briga direta. Muita gente acha que o médico manda na enfermagem. Não, o médico não manda na enfermagem. A enfermagem é uma profissão separada e as duas trabalham, uma complementa a outra, né? E tem essa, que nem você falou, tem essa briga de ego, mas acredito que no futuro, cara, e a gente só vai mudar isso com conhecimento, com estudo, cara. E tu tá de parabéns, cara, teu instituto top demais. Ó, quem é da enfermagem no Icrua, que vê esse vídeo, essa live, mora perto ou futuramente aí nós vamos ter vários cursos online, gente, com o Rafael aí. Então, ó, se preparem, porque o cara é fera. A gente tem que valorizar profissionais como o Rafael aí, o cara dedicado, esforçado e trazendo conteúdo relevante de qualidade aqui para nossa enfermagem, cara. Parabéns, Rafael. Fico muito feliz de você ter participado aqui. Pô, cara, eu que agradeço e agradeço ao público também, né, que está assistindo e vai assistir, porque sem eles a gente não faria nada, né? E é sempre um prazer e aceito todos os convites e fico muito feliz de existirem pessoas igual você dispostas a mudar a enfermagem. Eu penso e acredito muito que a enfermagem está passando por esse processo de mudança, né? E daqui a alguns anos a gente vai enxergar uma das profissões da saúde num lugar que merece. Eu tenho essa expectativa e você vai ver isso junto comigo. Mas para isso a gente tem que estudar bastante e se posicionar, né? Nós somos profissionais independentes, né, uma categoria que tem bastante poder de decisão. Então, você, enfermeiro, no seu plantão, seja ele privado ou público, não precisa brigar com ninguém, não precisa se indispor, só se posiciona, toma conta do que é seu, se posiciona que você vai ganhar respeito, ganhar valorização para você e para a categoria. Exatamente, cara, e o respeito, ele vem do conhecimento, cara, sabe? Tipo, eu levo muito isso. Eu consegui mudar a chave porque, cara, fui técnico de enfermagem, iniciei, e eu consegui mudar essa chave aí quando eu entendi que era o conhecimento. Então, eu comecei a estudar como técnico de enfermagem, foi um tempo eu não tive grana para fazer a faculdade, assim, no início e tal, e tive filhos muito cedo e tal, então tudo foi atrapalhando. Eu fui ser enfermeiro já mais velho, cara, mas assim, ó, tipo, o conhecimento que eu tinha como técnico de enfermagem, eu tinha até muitos colegas enfermeiros assim, cara, que passavam vergonha comigo, sabe? Porque eu mexia na cabeça deles. Então eu sempre fui de estudar muito, né? Passei em vários concursos como técnico de enfermagem também. E cara, e que nem eu sempre falei, o estudo ele muda o pensamento da pessoa que tem aquele olhar para você, sabe? Pode ser o médico mais top ali, cara. No momento que se tu chegar lá com conhecimento raso, ele vai notar, velho, que tu sabe? Aí vai tirar para menos, assim, sabe? Mas se tu tiver um conhecimento, sabe? Não bater de frente, mas eu digo assim, ó, que ele vai entender, porra, a hora que eu precisar, esse cara aqui vai me ajudar. Vamos estar junto, entende? Tu pode até ter divergência, mas na hora que acontece o problema, ele já vai lembrar, pô, Júnior, ó, vem que eu preciso de ti agora aqui, vamos lá, entende? Então, e é o conhecimento, né, cara? Então é isso, meu amigo, ó.
nós vamos ficando por aqui, mas te agradeço mais uma vez pela parceria. E agora nós temos contato aqui, vamos trocar umas ideias massa aí. E quem é da enfermagem no ICRU, ó, vai lá, ó, no Instituto Prática Avançada, pede desconto para ele lá, ó, nos cursos. Agradeço. Tá bom, meu amigo? Show de bola. Tamo junto. Até a próxima. Vamos fazer muita coisa junto aí ainda. Vamos sim, cara. Fica com Deus. Muito obrigado mais uma vez. E, galera, se inscrevam aí. Instituto Prática Avançada, @Rafael_Limeira e mais um A no final. E é isso aí, galera. Um grande abraço, Rafael. Fica com Deus. Muito obrigado. Agora a gente troca uma ideia ali no WhatsApp ali. Mas Beleza. agradeço demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.